Dois dos anjos mais populares na Bíblia são Gabriel e Miguel. Gabriel é conhecido como um dos anjos mais proeminentes e seu nome em hebraico significa o herói de Deus ou o Deus é grande. Ele é referido como mensageiro ou mensageiro do Senhor, embora a Bíblia nunca o chame especificamente de arcanjo. No entanto, a Bíblia menciona sua obra com mais frequência do que outros anjos. Há muitos mal-entendidos sobre os anjos, pois eles são seres sobrenaturais, não seres humanos que ganharam asas após a morte. Muitas vezes, as pessoas na Bíblia sentiam admiração ao ver um anjo, pois eles eram considerados mensageiros e portadores das boas notícias de Deus. Gabriel é conhecido como o misericordioso de Deus e um mensageiro promissor. Ele aparece 4 vezes na Bíblia, trazendo sempre boas notícias. No entanto, suas revelações são cruciais para o desdobramento dos planos, propósitos e veredictos de Deus. Em Daniel, capítulo 8, versículos 15 e 16, temos nosso primeiro vislumbre de Gabriel na Bíblia. Lá, ele entrega uma visão de Deus para o fim dos tempos. A mensagem que ele traz é do céu, revelando o plano de Deus ao longo da história. Gabriel assegurou a Daniel que a história culminaria com a volta de Cristo, o príncipe dos príncipes. A primeira aparição de Gabriel no Novo Testamento ocorre em Lucas, capítulo 1. Zacarias estava no templo, esperando diante do Senhor, quando Gabriel apareceu do lado direito do altar, o lugar de graça. Zacarias ficou apavorado, pois nenhum de seus contemporâneos jamais havia visto um anjo. Mas o anjo disse a ele: "Não tenha medo, Zacarias, pois sua oração foi ouvida. Sua esposa, Elizabete, dará à luz um filho e você o chamará de João. Ele será uma bênção para muitos, trazendo alegria aos seus pais. Aos olhos do Senhor, ele será grandioso, pois terá uma grande espiritualidade desde o ventre de sua mãe, sendo cheio do Espírito Santo. Como um arauto do Messias, ele guiará muitas pessoas ao Senhor, buscando trazê-las a um relacionamento correto com Deus através do arrependimento, assim como Elias fez." O anjo, Gabriel, se apresentou e Zacarias duvidou da mensagem, questionando como poderia ter certeza disso, considerando sua idade avançada e a de sua esposa. Gabriel respondeu dizendo: "Eu sou Gabriel, que está na presença de Deus, e fui enviado por ele para falar com você e trazer-lhe estas boas notícias. No entanto, por não ter acreditado em minhas palavras, você ficará mudo e não poderá falar até que essas coisas aconteçam, no tempo certo." Assim, o anjo Gabriel colocou um veredicto sobre Zacarias, dizendo que ele ficaria em silêncio devido à sua dúvida, até o nascimento da criança. Seus lábios foram selados pela incredulidade e permaneceriam fechados até que a fé retornasse e se manifestasse em louvor e testemunho. Enquanto isso, a multidão do lado de fora do templo esperava ansiosamente pelo sacerdote para queimar incenso, perguntando-se por que ele estava demorando tanto. Quando Zacarias finalmente apareceu, ele teve que fazer sinais para se comunicar com eles, revelando que tinha tido uma visão no templo. No entanto, não importa quais missões épicas Gabriel havia realizado anteriormente para o Senhor, esta era realmente a mais extraordinária de todas. Ele foi enviado a Nazaré, uma cidade na Galileia, para uma virgem prometida a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E foi isso que Gabriel tinha a dizer a essa jovem senhora: "Eis que você conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David." É mencionado aqui para mostrar a grande responsabilidade e honra confiada a Gabriel, esse anjo especial. A vida de Cristo foi tocada por anjos mesmo antes de seu nascimento, porque o evento de seu nascimento seria único, uma nova vida que ocorreria fora do processo humano, em uma virgem sem pai. Era crucial que a mulher escolhida para carregar o Cristo estivesse ciente disso e preparada para um evento que seria impossível sem a assistência divina. Quando Gabriel deu a notícia a Maria, ela ficou compreensivelmente perplexa. Mas Gabriel explicou que seria o próprio poder de Deus que tornaria isso possível. Transmitir conhecimento de Deus aos seres humanos é um dos principais serviços dos anjos.
Já examinamos casos em que os anjos serviram como mensageiros de Deus, como quando o anjo falou com o rei pagão Nabucodonosor em um sonho, ou quando Gabriel profetizou os nascimentos de João Batista e do Senhor Jesus. Os anjos frequentemente foram mensageiros de Deus para livrar os homens. Um exemplo é o tremendo fardo que repousava sobre Moisés ao liderar o povo de Deus, pois eles precisavam de mandamentos para saber como viver uma vida que agradasse a Deus. Os anjos desempenharam um papel nisso, como vemos ao ler sobre a nação de Israel. Além de Gabriel, o outro anjo mais conhecido na Bíblia é Miguel. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que isso significa exatamente? Quais são suas realizações, deveres e como ele se encaixa na missão de Deus? Miguel é o nome do arcanjo, que significa o quem é como Deus. Muitos pais judeus e não judeus chamaram seus filhos de Michael sem saber o verdadeiro significado desse nome. Somos apresentados a Miguel pelo profeta Daniel, quando este estava orando e jejuando por 3 semanas e um anjo lhe apareceu. No entanto, o anjo foi impedido por uma figura conhecida como o príncipe do reino da Pérsia, que se opunha a ele por 21 dias. Esse príncipe era claramente um demônio de alto escalão enviado à Pérsia para representar o diabo e se opor aos propósitos divinos. O anjo fica com Daniel tempo suficiente para revelar eventos futuros para o povo judeu, mas depois tem que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, pois outras batalhas estavam por vir. Somente Miguel está ao lado desse anjo para enfrentar essas forças. Assim, Miguel merece o título de arcanjo por sua posição e papel único na proteção e luta contra forças malignas, defendendo os propósitos de Deus. Em geral, Michael é frequentemente visto lutando em questões espirituais, e ele é o único anjo na Bíblia que é chamado de arcanjo. O título de Michael é revelado em Judas 9. Embora o termo arcanjo não seja usado para descrevê-lo na Bíblia, outro anjo se refere a ele como um dos príncipes-chefes. A guarda de Michael está sobre Israel, e ele é descrito como o grande príncipe que guarda os filhos do povo de Deus, conforme mencionado na visão de Daniel. Além de seu papel como um guerreiro espiritual, Michael tem a responsabilidade especial de proteger Israel. Ele é designado por Deus como o guardião espiritual de Israel. Na história antiga e moderna, podemos ver a mão de Michael defendendo Israel, embora a Bíblia não especifique detalhadamente suas ações. Michael se opõe diretamente a Satanás, e no Novo Testamento, especificamente no livro de Judas, ele é mencionado como um arcanjo. O livro relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés, e Michael triunfou com a assistência do Senhor. De acordo com Judas, Michael não ousou proferir um julgamento blasfemo contra o diabo. É interessante notar que apenas 4 palavras são atribuídas a Michael na Bíblia. Em resumo, existem 3 termos gregos que normalmente são traduzidos como o arcanjo nas versões em português da Bíblia. Em Judas 9, Miguel repreende Satanás, dizendo: "O Senhor te repreenda." Michael é um comandante militar de alguns anjos. No livro do Apocalipse de João, ele testemunha uma grande guerra no paraíso, uma batalha no céu entre Miguel e seus anjos e o dragão, que representa Satanás e seus anjos. No entanto, o diabo e suas forças são derrotados e lançados à terra. Apocalipse 12, 7 e 9. Deus virará a maré contra Satanás no meio da grande tribulação, primeiro no céu e depois na terra. Uma batalha ocorrerá que negará a Satanás acesso ao céu. Miguel e seus anjos lutarão contra o dragão e seus anjos em uma cena dramática, onde anjos da fé e anjos caídos se enfrentam. Essa batalha ocorre no meio do período de 7 anos descrito por Daniel. Em relação aos ataques materiais contra os crentes, Satanás e seus demônios foram desarmados na cruz. No momento da segunda vinda de Jesus, Michael, o arcanjo, clamará enquanto acompanha Jesus. Ele não apenas proclamará as emocionantes notícias do retorno de Jesus Cristo, mas também falará a palavra de vida a todos os que estão mortos em Cristo e esperam a sua ressurreição. 1 Tessalonicenses 4h16. Para proteger Israel, o arcanjo Miguel e seus companheiros anjos lutarão contra o dragão e seus demônios. O método de guerra dos anjos será semelhante ao que eles fazem em nome de todos os crentes hoje. Hebreus 1h14.
Assim como Michael lutou em nome de Daniel contra os demônios na era do Antigo Testamento, os anjos lutam pelos crentes hoje e lutarão por Israel na tribulação. Apesar da fúria do diabo, ele e seus demônios não triunfarão. Eles não terão mais lugar no céu e, no final, concordarão em frustrar a vontade de Deus para Israel ou o retorno de seu filho.